Gastei todas minhas economias numa casa para os meus pais, mas descobri que meu irmão estava tentando vender escondido. Ele achou que eu nunca ia descobrir. Quando confrontei, ele disse que era justo porque ele é mais novo e merece aproveitar a vida. O que fiz depois deixou todos horrorizados. Meu nome é Ana. Cresci vendo meus pais se matarem de trabalhar. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe trabalhava como faxineira em escritórios. Eles saíam de madrugada e voltavam exaustos, mas nunca reclamavam. O problema é que todo o dinheiro que eles conseguiam juntar acabava indo para o meu irmão de alguma forma. Ele queria um carro novo? Meus pais davam entrada. Ele queria fazer uma viagem com os amigos? Lá ia o dinheiro das férias deles. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos em uma lanchonete para comprar minhas próprias coisas. Quando terminei o ensino médio, decidi que ia ser enfermeira. Não porque era meu sonho de infância, mas porque eu precisava de uma profissão estável, que me permitisse ajudar meus pais algum dia. Peguei empréstimo estudantil, trabalhei em 2 empregos durante a faculdade e me formei com honras. Meu irmão? Ele largou a faculdade no 2º semestre porque disse que não era para ele, e meus pais aceitaram como se fosse a coisa mais normal do mundo. Passei os anos seguintes construindo minha carreira. Trabalhei em UTI, fiz turnos noturnos, finais de semana, feriados. Era pesado, emocionalmente desgastante, mas eu era boa no que fazia e o salário era decente. Enquanto isso, meu irmão pulava de emprego em emprego, sempre com desculpas sobre chefes injustos ou colegas invejosos. A verdade é que ele nunca quis realmente trabalhar. Quando ele conheceu a esposa dele, eu achei que as coisas fossem melhorar. Ela parecia ser alguém determinada, trabalhava em vendas e tinha aquela energia de quem vai atrás das coisas. Mas logo ficou claro que eles eram farinha do mesmo saco. Ela também achava que o mundo devia algo a ela. E juntos, eles formaram uma dupla ainda mais exigente com meus pais. Meus pais foram envelhecendo, e a situação deles foi ficando mais difícil. Minha mãe desenvolveu problemas sérios no coração e precisou parar de trabalhar. Meu pai continuou dirigindo, mas estava cada vez mais lento, mais cansado. Eles moravam em uma casa alugada que estava caindo aos pedaços, com infiltração, fiação velha, e o proprietário não queria fazer reparos. Eu mandava dinheiro todo mês para ajudar, mas aquilo me partia o coração. Foi quando tomei a decisão. Eu tinha economizado bastante ao longo dos anos, vivia de forma modesta, investia bem. Fiz as contas e percebi que podia comprar uma casa para eles. Não uma casinha simples, mas uma casa de verdade, com 3 quartos, 2 banheiros, quintal, em um bairro seguro. Custou $500 mil e eu paguei à vista. Usei todas as minhas economias, mas valeu cada centavo quando vi o rosto da minha mãe ao receber as chaves. Eles choraram. Meu pai, que nunca foi de demonstrar emoção, chorou. Disse que nunca imaginou que um dia teria uma casa própria, e que era tudo graças a mim. Eu coloquei a casa no meu nome por questões legais e de segurança, mas deixei claro que aquela casa era deles para sempre. Eles podiam morar lá pelo resto da vida, fazer o que quisessem, e ninguém nunca ia tirar aquilo deles. Os primeiros meses foram perfeitos. Minha mãe decorou a casa com tanto carinho, comprou plantinhas para o jardim. Meu pai finalmente tinha uma garagem para mexer nas ferramentas dele. Eu visitava sempre que podia, e cada vez que chegava lá, meu coração se enchia. Era isso que eles mereciam depois de tanto sacrifício. Então meu irmão e a esposa dele apareceram dizendo que precisavam ficar lá temporariamente. Eles tinham se mudado para um apartamento menor para economizar e alegaram que precisavam de alguns meses para se reorganizar financeiramente. Minha mãe, que nunca soube dizer não para ele, aceitou na hora. Eu não gostei, mas pensei que seria temporário mesmo e que meus pais teriam companhia. 2 semanas depois, comecei a notar coisas estranhas. Minha mãe parecia tensa nas ligações. Meu pai ficava em silêncio quando eu perguntava como estava sendo ter eles lá. Eu insisti para saber o que estava acontecendo, mas eles sempre desconversavam. Diziam que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Resolvi fazer uma visita surpresa em um sábado de manhã. Eu tinha folga e decidi aparecer sem avisar, coisa que eu raramente fazia. Quando cheguei, fiquei chocada com o que vi. Havia 2 carros estranhos estacionados na frente da casa e a porta estava aberta. Entrei e encontrei um casal que eu nunca tinha visto fazendo um tour pela casa com minha cunhada. Ela estava mostrando cada cômodo como se fosse uma corretora de imóveis, falando sobre os acabamentos, o tamanho dos quartos, a localização. Chamava a casa de nosso lar. Dizia que eles tinham dado muita sorte de conseguir aquele lugar. O casal desconhecido fazia perguntas sobre valores de condomínio, IPTU, vizinhança. Fiquei ali parada, invisível, tentando processar o que estava acontecendo. Quando minha cunhada finalmente me viu, ela deu um sorriso forçado e disse que eram amigos que estavam pensando em se mudar para o bairro e que ela estava apenas mostrando a casa como referência.
Mas o jeito que ela falou, o jeito que eles olharam para mim, tudo parecia errado. Eu agradeci friamente e pedi que ela me mostrasse onde estavam meus pais. Encontrei minha mãe na lavanderia, dobrando uma pilha enorme de roupas. Ela parecia assustada quando me viu, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Perguntei onde ela estava dormindo, e ela desviou o olhar. Insisti, e ela finalmente admitiu que estava no quartinho dos fundos. O quartinho dos fundos. Aquele espaço minúsculo que era para ser despensa ou escritório, sem janela, mal cabia uma cama de solteiro. Fui até lá e encontrei meu pai cochilando em um colchão fino no chão. Havia caixas empilhadas ao redor. As roupas deles estavam em malas. Parecia que eles estavam acampando na própria casa. Senti a raiva subir, mas respirei fundo e voltei para a sala para procurar meu irmão. Ele estava esparramado no sofá novo que eu não reconheci, jogando videogame em uma televisão gigante que definitivamente não estava lá antes. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele mal tirou os olhos da tela. Disse que eles precisavam de espaço, que a suíte master era maior e fazia mais sentido para um casal, que meus pais não se importavam, que eles preferiram o quartinho porque era mais tranquilo. Eu explodi. Perguntei como ele tinha coragem de tirar meus pais do quarto deles, na casa que eu tinha comprado. Ele finalmente pausou o jogo e me olhou com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem. Disse que era justo, que ele e a esposa eram mais novos, que meus pais estavam velhos e não precisavam de tanto espaço, que agora era a vez deles de aproveitar a vida. Minha cunhada apareceu e completou dizendo que eu não entendia porque não morava lá, que a casa precisava de regras agora, que eles estavam apenas organizando melhor a dinâmica. Regras. Na casa que eu paguei com o meu suor. Senti vontade de expulsar os dois na hora, mas sabia que precisava ser estratégica. Fui conversar com minha mãe a sós. Levei ela até o quintal e perguntei a verdade. Ela começou a chorar. Disse que não queria causar confusão, que meu irmão tinha levantado a voz quando ela tentou dizer que eles queriam ficar no quarto deles, que minha cunhada tinha dito que eles estavam sendo egoístas por querer um espaço tão grande só para eles, que meu pai tinha tentado argumentar, mas acabou cedendo porque não queria brigar com o filho. Perguntei por que eles não me contaram. Minha mãe disse que tinha vergonha, que não queria me preocupar, que achava que era coisa de família e que iam resolver, mas eu via no rosto dela que não era só isso. Ela tinha medo. Medo do próprio filho. Passei o resto do dia investigando. Conversei com vizinhos e descobri que meu irmão e minha cunhada tinham contado para várias pessoas que a casa era uma herança antecipada, que eu tinha apenas colocado no meu nome temporariamente por questões burocráticas, mas que na verdade era deles. Uma vizinha até comentou que eles tinham falado em fazer reformas grandes e ampliar a garagem. Quando voltei ao quintal para pegar água, notei algo atrás de umas latas de tinta velhas encostadas no muro. Era uma placa de venda, daquelas que corretores colocam em frente às casas. Estava escondida, mas estava lá. Meu sangue gelou. Confrontei meu irmão diretamente. Mostrei a placa e exigi uma explicação. Ele ficou vermelho, gaguejou. Disse que era só uma pesquisa de mercado, que queria saber quanto a casa valeria no futuro. Mas eu não sou idiota. Liguei para alguns corretores da região me fazendo passar por interessada em vender aquele endereço, e um deles confirmou que tinha recebido contato de um homem dizendo ser o proprietário, pedindo avaliação. Meu irmão estava tentando vender a casa dos nossos pais, a casa que eu comprei. Decidi cavar mais fundo. Pedi a uma amiga advogada que fizesse algumas verificações. Descobrimos que meu irmão tinha tentado usar o endereço da casa como garantia para um empréstimo. Ele foi a um banco afirmando morar lá como proprietário e tentou conseguir um empréstimo de $80 mil para abrir um suposto negócio de consultoria. O pedido foi negado porque ele não conseguiu apresentar documentação de propriedade, mas ele tentou. Mais grave ainda. Descobri que ele tinha pedido para minha mãe procurar os papéis originais da casa. Disse que precisava de uma cópia para um tal de seguro residencial que ele ia contratar. Minha mãe, ingênua, quase entregou. Só não o fez porque não conseguiu encontrar os documentos que estavam comigo em um cofre. Estava claro que meu irmão não só tinha tomado a casa dos meus pais, como estava ativamente tentando roubar o que era deles. E o pior, meus pais estavam sendo abusados emocionalmente na própria casa, vivendo como hóspedes indesejados, com medo de incomodar. Tomei uma decisão. Procurei um advogado especializado em direito imobiliário e patrimônio familiar. Expliquei toda a situação e pedi orientação sobre como proteger meus pais de forma definitiva. Ele sugeriu criar um trust irrevogável, transferindo a casa para esse trust com meus pais como únicos beneficiários vitalícios. Isso garantiria que eles pudessem morar lá para sempre, mas que ninguém poderia vender, hipotecar ou tirar a casa deles enquanto estivessem vivos. Nem eu, nem meu irmão, nem ninguém. Fiz todos os trâmites legais necessários.
Registrei formalmente a criação do trust, transferi a escritura e incluí uma cláusula específica que garantia a ocupação exclusiva dos meus pais. Ou seja, eles podiam permitir visitas, mas ninguém podia morar lá sem o consentimento explícito deles. E mais importante, qualquer tentativa de fraude ou coerção seria documentada e poderia resultar em processo criminal. Com tudo documentado, reuni todas as evidências das tentativas do meu irmão. Prints de conversas com corretores, cópia do pedido de empréstimo negado, depoimentos de vizinhos, até gravações de áudio que minha mãe tinha feito sem querer quando meu irmão gritou com eles. Entreguei tudo ao advogado e pedi que preparasse um aviso legal de desocupação. Escolhi um domingo para executar o plano. Cheguei cedo na casa com o advogado e 2 oficiais de justiça. Instalamos câmeras pequenas na sala para registrar tudo o que ia acontecer. Quando meu irmão e minha cunhada acordaram e desceram, encontraram todos nós esperando. Entreguei pessoalmente o aviso de desocupação. 72 horas para deixarem a casa. Meu irmão leu o documento e explodiu. Começou a gritar que aquilo era um absurdo, que a casa era tanto dele quanto minha, que nossos pais queriam que ele ficasse. Tentou rasgar o papel, mas o advogado já tinha cópias. Disse que ia processar, que ia levar o caso à justiça, que eu ia me arrepender. Expliquei calmamente, enquanto as câmeras gravavam tudo, que a casa estava em um trust irrevogável em nome dos nossos pais, que todas as tentativas dele de vender ou usar a propriedade ilegalmente estavam documentadas, que se ele não saísse voluntariamente, seria despejado com a ajuda da polícia, e que qualquer tentativa de coerção ou ameaça aos nossos pais seria tratada como crime. Minha cunhada tentou a abordagem emocional, começou a chorar, disse que eles não tinham para onde ir, que eu estava sendo cruel, que era família. Mas eu não cedi. Lembrei a ela das vezes que ela chamou meus pais de egoístas, das regras absurdas que impôs, de como ela mostrava a casa como se fosse dela. Meu irmão partiu para o ataque pessoal. Disse que eu sempre fui arrogante, que achava que era melhor que todo mundo só porque tinha um diploma, que eu nunca me importei com a família de verdade, que tudo aquilo que eu tinha conseguido era sorte, não mérito, que nossos pais no fundo preferiam ele, que eu era fria e calculista. Eu olhei para ele e disse que ele tinha razão sobre uma coisa. Eu era calculista. Calculista o suficiente para planejar meu futuro, para economizar cada centavo, para comprar uma casa para nossos pais enquanto ele gastava dinheiro em carros e viagens. E que agora eu estava sendo calculista o suficiente para proteger eles dele. Nas 72 horas seguintes, meu irmão e minha cunhada tentaram de tudo. Mandaram mensagens intermináveis. Ligaram chorando. Pediram desculpas vazias. Prometeram mudar. Tentaram manipular meus pais, dizendo que eles deviam intervir, que eu estava dividindo a família. Meu pai, pela primeira vez que me lembro, disse não. Disse que eles tinham cruzado um limite e que precisavam sair. No último dia do prazo, eles fizeram uma cena. Colocaram as malas na calçada e tiraram fotos. Postaram nas redes sociais dizendo que estavam sendo expulsos injustamente, que a irmã ingrata não tinha coração. Alguns parentes distantes ligaram questionando minha atitude. Eu não me justifiquei. Apenas disse que havia 2 lados em toda a história e que a verdade sempre aparece. Com eles finalmente fora, comecei a restauração. Limpei a suíte master de cima a baixo, troquei as fechaduras de todas as portas, instalei um sistema de segurança com câmeras na entrada e no quintal. Comprei móveis novos para o quarto dos meus pais, um colchão ortopédico bom, cortinas bonitas. Devolvi a casa ao estado que deveria estar desde o início. Minha mãe chorou quando viu o quarto arrumado. Disse que não merecia tudo aquilo, que era muito. Eu abracei ela e disse que ela merecia isso e muito mais. Que aquela era a casa dela, que ninguém nunca mais ia fazer ela se sentir uma intrusa no próprio lar. Mas não parei por aí. Emiti uma ordem formal proibindo meu irmão e minha cunhada de entrarem na propriedade sem autorização expressa dos meus pais. Notifiquei o condado sobre as tentativas ilegais de uso da propriedade para garantir que nada constasse como pendência no histórico do imóvel. Registrei tudo em cartório. Meu irmão ainda tentou reagir. Apareceu uma noite batendo na porta, dizendo que só queria conversar. As câmeras de segurança pegaram tudo. Ele estava visivelmente alterado, gritava que ia arrombar a porta. Meu pai ligou para a polícia e meu irmão foi embora antes deles chegarem, mas ficou registrado. Um oficial veio no dia seguinte e explicou aos meus pais como pedir uma ordem de restrição se necessário. A família ficou horrorizada com toda a situação. Não com o que meu irmão fez, mas com o que eu fiz. Tios e primos diziam que família não se trata assim, que eu devia ter resolvido de forma mais amigável, que expulsar o próprio irmão era extremo demais. Mas nenhum deles ofereceu ajuda quando meus pais precisaram. Nenhum deles comprou uma casa para eles. Nenhum deles viu meus pais dormindo em um quartinho sem janela enquanto eram humilhados na própria casa.
Minha mãe, pela primeira vez na vida, começou a impor limites. Quando parentes ligavam cobrando explicações ou pedindo que ela convencesse eu a deixar meu irmão voltar, ela desligava o telefone. Disse que estava cansada de sempre ceder, de sempre ser a que fazia as pazes, de sempre engolir as mágoas para manter a família unida. Que a família tinha sido mantida unida às custas dela e do meu pai, e que agora ela ia priorizar o bem-estar deles. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, me chamou para uma conversa. Disse que se sentia envergonhado por ter permitido que tudo chegasse àquele ponto, que como pai deveria ter protegido a casa que eu dei a eles, que ele tinha falhado comigo ao sempre privilegiar meu irmão, ao sempre esperar que eu fosse a forte, a que resolvia, a que aguentava. Que ele via agora o quanto isso tinha sido injusto. Eu disse que não guardava mágoa, que entendia que pais amam os filhos de formas diferentes e que às vezes quem parece mais frágil recebe mais atenção, mas que agora era diferente, que meu irmão não era frágil, era manipulador, e que proteger ele não era amor, era permitir que ele continuasse sendo uma pessoa ruim. Os meses seguintes foram de reconstrução, não só da casa, mas da dinâmica familiar. Meus pais começaram a viver de verdade. Minha mãe voltou a cozinhar as receitas que amava, fez amizade com vizinhas, entrou para um grupo de bordado na igreja. Meu pai finalmente reformou a garagem e passou a consertar coisas para vizinhos, algo que sempre quis fazer. Eles estavam felizes. Meu irmão tentou se reaproximar algumas vezes. Mandava mensagens no aniversário deles, aparecia em eventos familiares onde sabia que eles estariam, mas nunca pediu desculpas de verdade, nunca admitiu que errou. Apenas tentava agir como se nada tivesse acontecido, como se fosse normal ter feito o que fez. Descobri por acaso que ele e minha cunhada estavam tendo problemas financeiros sérios. Tinham alugado um apartamento que não conseguiam pagar. Estavam cheios de dívidas de cartão de crédito. Minha cunhada perdeu o emprego e ele continuava pulando de trabalho em trabalho. Parte de mim sentiu pena, mas a maior parte lembrou dos meus pais espremidos naquele quartinho, com medo de incomodar na própria casa. Um tio tentou me convencer a ajudar meu irmão financeiramente. Disse que era minha responsabilidade como irmã mais estável, que sangue é sangue, que ele estava precisando. Eu recusei. Disse que minha responsabilidade era com quem sempre se sacrificou por mim, não com quem sempre me explorou. Que meu irmão era um adulto capaz e precisava aprender a se virar. A verdade é que o que eu fiz não foi vingança. Foi proteção. Foi justiça. Foi dar aos meus pais o que eles mereciam e impedir que alguém tirasse isso deles. Eu poderia ter sido mais gentil? Talvez. Poderia ter dado mais chances? Provavelmente. Mas quantas chances são suficientes quando a pessoa nunca muda? Hoje, mais de um ano depois, meus pais estão vivendo a melhor fase que já vi. Recebem amigos em casa, fazem pequenas viagens, aproveitam a aposentadoria com dignidade. A casa que eu comprei para eles finalmente é o lar que eu imaginei quando assinei aquela escritura. Meu irmão continua lutando com suas escolhas. Continua sem admitir que errou. Continua esperando que alguém resolva seus problemas. Mas não vai ser eu. E definitivamente não vai ser às custas dos meus pais. Aprendi que ser família não significa aceitar abuso. Que amor não é permitir que as pessoas te machuquem repetidamente. Que proteger quem você ama às vezes significa cortar quem os prejudica, mesmo que essa pessoa compartilhe seu sangue. No fim das contas, eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, talvez até mais rápido, porque vi minha mãe chorando de alívio ao poder usar a sala sem pedir permissão. Vi meu pai sorrindo enquanto regava as plantas do jardim dele. Vi eles finalmente tendo paz na própria casa. E isso, para mim, vale mais que qualquer aprovação familiar ou reconciliação forçada. A casa continua lá, protegida legalmente, garantindo que meus pais tenham segurança pelo resto de suas vidas. Meu irmão nunca mais vai poder tocá-la, nunca mais vai poder usá-los, nunca mais vai poder fazer eles se sentirem pequenos e descartáveis. Eu não dormi em um quartinho sem janela esperando não incomodar. Meus pais não deveriam ter dormido também. E isso é tudo. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.